Meu nome é Lenice, sou escoteira do Grupo Escoteiro Roama, aqui do Parque da Independência. Eu vou apresentar aqui algumas espécies de bambu. No redor do mundo são cerca de 1.250 espécies, divididas em 90 gêneros. Essa aqui é a taquara. Ela é uma espécie que foi originada na China, mas foi trazida pelos colonizadores. Uma das curiosidades dela é que ela é um bambu de médio porte e atinge até 15 metros de altura. O diâmetro nos gomos pode atingir até 5 centímetros. E o caule e as folhas são cores bem escuras. E ele é fino, ele não é muito largo. Então, antigamente, as pessoas usavam ele como pote, copo, viga ou travessas para poder sustentar as suas construções. Hoje, ele é usado pelo movimento escoteiro como uma forma de fazer bioconstruções. Então, ele é um tipo muito usado e a gente deve cultivar bem ele. E além desse tipo, são usados outros tipos de bambu pra gente. E tem também aqueles tipos de bambu que são cultivados na rua, que é o exemplo da falcata e da japônica, que são espécies anãs de bambu que eles usam para fazer decoração. Tá. Eu vou começar agora a explicar outra espécie, que é a espécie do bambu imperial. Ela é um bambu, esse aqui é um bambu de grande porte, ele chega a atingir até 25 metros de altura. E o diâmetro dos gomos na base pode atingir até 12 centímetros. Então ele é um bambu com as paredes grossas e fortes. Eles formam aglomerados. Então eles são, e além de serem flexíveis para construções, eles formam uma parede que é grossa e é um bom jeito de barrar o vento. Uma das curiosidades é que ele cresce principalmente na margem dos rios e no lado da estrada, em terrenos baldios e campo aberto, geralmente em altitudes baixas, mas ele é muito comum aqui no Brasil. Dizem algumas pessoas que ele foi se modificando até ser do jeito que ele é hoje. E aí ele se tornou um patrimônio do Brasil. Para poder fazer alguma poda ou algum tipo de corte, é preciso pedir autorização para a secretaria. Mas como eu não achei nada a respeito disso na internet, eu não vou entrar em detalhes. Esse tipo de bambu, ele cresce melhor em condições úmidas, mas ele pode também tolerar condições desfavoráveis, como temperaturas baixas e secas. O bambu é uma espécie preferencial para o controle da erosão, porque ele se espalha por debaixo da terra e ele fortalece o solo segurando a terra, para ele não cair, como deslizamento ou erosão. Ele foi trazido pelos colonizadores e foi se modificando aqui. A respeito do cultivo, o bambu é uma espécie de planta que algumas espécies precisam de mais ou de menos sol, mas todas elas precisam de uma certa cobertura durante o período mais quente do dia para não ressecar. Aqui a gente tem uma taquara, ela está num local de sombra, mas o topo dela você pode ver que ela está no sol. Um lugar aberto ou perto de uma fonte de água ajuda o bambu a se espalhar, já que a umidade não é um problema porque ele armazena água. O bambu é uma espécie de planta meio dominadora de território. Você pode ver que onde caiu as folhas mortas do bambu, não crescem outras plantas em volta. Por quê? De acordo com a engenheira agrônoma que a gente entrevistou, que eu vou colocar no vídeo depois, as folhas elas ressecam o solo e não deixa entrar luz nem as sementes caírem na terra. Então não vai crescer outras plantas aqui, a não ser que as folhas sejam varridas e sejam plantadas manualmente, já que aqui não bate sol, não cai muita água por causa das folhas, da copa das árvores, e aqui não consegue cair as sementes trazidas pelos pássaros. Então as plantas têm que ser plantadas manualmente pelos homens. A melhor época para se plantar o bambu é depois do inverno, já que
depois do inverno, surgem os novos brotos e eles também têm muito tempo até o próximo inverno para armazenar energia e nutrientes para poder suportar o frio. Existem tipos adequados para climas adequados, então quando você for plantar um bambu, precisa escolher bem a espécie. O bambu é um tipo de planta que ele não perde as folhas durante o outono e as novas folhas surgem na primavera. A semente é uma forma de reprodução, mas como ela é muito demorada e é muito difícil, então tem outros tipos de reprodução que os homens trazem para poder reproduzir o bambu. Ele pode ser separado na propagação vegetativa, que é a separação dos colmos, que são os gomos, e os rizomas, que são uma parte da raiz. Nesses três tipos, é importante observar que existem as gemas, que é um tecido da planta que é responsável pelo crescimento na vertical da planta, que tem que estar intacta, ela não pode ter sido cortada. E aí elas são encontradas nos bambus jovens de até 1 ano. Os rizomas, eles são caules subterrâneos, que crescem e se reproduzem e se afastam do bambu. Então, depois que o bambu ele é plantado, os rizomas, que são as raízes, as pontas da raiz, elas vão se separando. E daí desses rizomas eles vão subindo e vão surgindo novos bambus. Então de um pode crescer toda uma parede de bambu. Então ele é um tipo de planta que ele deixa uma parede muito densa. E aí esse tipo de reprodução ele coloniza o novo território. Então você pode ver que aqui no parque existem muitos bambuzais. Eles se alastram por debaixo da terra e eles estão até causando uma série de incômodos para os vizinhos. Aqui do lado do parque tem um hospital que está tendo infiltração por causa do bambuzal. Porque as raízes elas se infiltraram por debaixo da terra, então eles estão prejudicando outras construções e agora eles estão fazendo uma poda mais para controle do bambu. E aí os rizomas de até 3 anos eles não dão mais brotos, mas até atingir a cidade os bambus eles já cresceram. Então o bambu ele é uma espécie que ele cresce muito rápido, ele se espalha muito rápido, então precisa ter um controle. A parte da entrevista com a engenheira agrônoma foi gravada em outro dia, então a gente vai cortar a gravação e eu vou colocar a entrevista e é onde ela fala sobre a poda, que a gente achou uma árvore bem antiga já no meio do bambuzal, que a gente não tinha visto antes, e ela estava caindo em cima do prédio. E aí também tem as doenças, não é bem doença, mas uma praga do bambuzal, que seria o ninho de passarinho, que é uma espécie de cipó que ele se agarra nas árvores, subindo pelo bambu, e fazem peso, e sugam toda a energia e os nutrientes da árvore, então ela vai caindo. E aí eles sobem pelo bambu, e aquela árvore perto do Instituto de Pesquisa, ela estava caindo e a gente achou aquela árvore lá no meio do bambuzal. Então eles estão podando. Daqui a pouco a gente vai lá para gravar depois que eles podaram. E aí você vai ver a árvore, ela está caindo. Em volta da onde tinha o bambuzal não tem mais plantas crescendo. Então eles vão ter que colocar outras plantas para se reproduzirem ali. Na ladeira do Piá, escoteiro quebra coco e depois vai trabalhar. Quebra coco, na ladeira do Piá, escoteiro quebra coco e depois... Depois da poda, aquela árvore ali, que está dividida em dois, foi a árvore que a gente achou no meio do bambuzal. Ele era tão denso que a gente não enxergou. Eles só enxergaram por aqueles galhos ali que estavam em cima do prédio. E eles galhos estão caindo.
Você pode ver ali pendurado o cipó, que ele estava sugando energia, então ele estava matando aquela árvore por dentro. Então eles vão podar aquela árvore depois de podarem todo esse bambuzal, que era um lugar com uma parede de bambu. Legal, a gente pode fazer, né? Porque cada vez mais a gente vai precisar. E usando o bambu como bioconstrutor, dá para construir. Sim. Você faz Não, ele é super durável, né? Apesar de decompor e tudo, mas demora bem mais do que a madeira, né? É. Aqui, ó, se vocês olharem, é como se fosse uma ilha, né? Esse pedacinho aqui de bosque, daquele aparelho de ginástica até aqui assim. Então essa esquina aqui, que está ocupada pela tuceira, tá muito bonito e tal, mas a gente poderia ter aqui uma árvore de grande porte, ocupando esse espaço e abrindo uma copa, porque ela tem um volume de folha muito maior do que o bambu, que ele só tem o volume de tronco, né, de caule. Então, é o que eu comentei com ela. Se tirar, por exemplo, parte desse bambu daqui, os raios solares vão fazer com que essas copas elas fiquem mais cheias, Isso, não vai? Isso, com que essa árvore se desenvolva bem mais. Entendi. Ela limita, né, a árvore, né? Então a gente tem que fazer essa distribuição das espécies, né, pela área do parque. Naquele mapinha que já existe do parque, tem essas árvores mais antigas, né? Eu acho que sim. Eu acho que ali já dá pra gente ter uma base para fazer as plaquinhas. Aí eu vi. Ó, tem uns gatinhos ali. Ó, aqui o pessoal já limpou para fazer o plantio daquelas mudas. Olha que legal que é aqui, na entrada, você tem uma vista tão legal. Né? Ataplando o arrebol, escoteiros, vede a luz. Ataplando, olhai o sol do Brasil que nos conduz. Ataplando o arrebol, escoteiros, vede a luz. Ataplando, olhai o sol do Brasil que nos conduz. Alerta, ó escoteiros do Brasil, alerta. Erguei para o ideal os corações em flor. A mocidade ao sol da pátria já desperta. A pátria consagrai o vosso eterno amor. Por entre os densos bosques e verges floridos, ecoem as nossas vozes de alegria intensa. E pelos campos fora, em cânticos sentidos, ressoe um inovante, a nossa pátria imensa. Alerta, alerta, sempre alerta. Ataplando o arrebol, escoteiros, vede a luz. Ataplando, olhai o sol do Brasil que nos conduz. Ataplando o arrebol, escoteiros, vede a luz. Ataplando, olhai o sol do Brasil que nos conduz. Unindo o passo firme à trilha do dever, tendo um Brasil feliz por nosso escopo e norte. Façamos ao futuro em flores antever a nova geração jovial, confiante e forte. E se algum dia acaso a pátria estremecida de súbito bradar, alerta aos escoteiros, alerta respondendo, a pátria nossa vida e as almas entregar.